Em 2015, depois de 30 anos, Max finalmente voltou às telas do cinema, em Mad Max Estrada da Fúria, contando mais um capítulo dessa saga pós-apocalíptica. Oh, what a day! What a lovely day! E entre muita perseguição, explosões e poucos diálogos, o filme esconde muito segredo de produção. A ideia para um quarto filme começou a ser pensada ainda no final dos anos 90, quando George Miller parou em um cruzamento em Los Angeles e imaginou uma longa perseguição de carros, em que o grande motivador da trama não seria a busca por objetos ou recursos, e sim por pessoas. Imaginando o filme também como uma grande perseguição com foco no visual, o diretor criou todo o desenvolvimento primeiramente em storyboard, de cada uma das cenas antes mesmo de escrever o roteiro, produzindo cerca de 3.500 painéis. Com a pré-produção a todo vapor, o filme estava programado para ser rodado em 2001, no deserto da Namíbia, com Mel Gibson retornando o papel de Max, mas o projeto acabou sendo adiado por conta dos ataques de 11 de setembro, que acabou desvalorizando o dólar americano, reduzindo drasticamente o orçamento do filme. Nesse meio tempo, Miller acabou indo dirigir Happy Feet, que acabou se tornando mais um sucesso do diretor, fazendo ele inclusive considerar transformar o novo Mad Max em animação. Ao retornar para o projeto de Mad Max, o diretor percebeu que precisava reescalar o seu protagonista, já que Mel Gibson estava bem mais velho do que o papel exigia, e principalmente pelas graves polêmicas que envolviam o nome do ator. Heath Ledger era a principal escolha de George Miller para o papel, mas após o falecimento do ator em 2008, atores como Armie Hammer, Michael Fassbender, Jeremy Renner, Eric Bana e até mesmo o cantor Eminem foram cogitados para assumir o papel de Max. Além disso, a atriz Uma Thurman chegou a ser cogitada para o papel de Furiosa, mas Charlize Theron acabou ficando com a personagem, sendo a principal responsável pelo visual icônico que vimos no filme, já que segundo a atriz ela teria cabelos longos e um visual estilo Barbarella. Apesar de Tom Hardy ter sido o favorito para viver Max, o ator acabou causando diversos problemas nos bastidores do filme, principalmente com a atriz Charlize Theron, já que ela não suportava os atrasos e descasos do ator. Conforme relatado no livro Blood, Sweat and Chrome, que conta histórias de bastidores de Estrada da Fúria, Tom Hardy e Charlize Theron quase saíram na mão, já que o ator teria partido para cima dela, após a atriz cobrar explicações para o seu atraso de 3 horas, o que fez a atriz exigir até proteção. Mas segundo os membros da produção, Tom reconheceu ainda durante as gravações o seu comportamento inapropriado, e do dia para a noite passou a tratar a colega com mais respeito. O contrário aconteceu com seus dublês, Danya e Dane, que entre socos e chutes se apaixonaram, se casando pouco tempo depois. Após Estrada da Fúria ter sido revivida em 2009, o filme iria se passar no mesmo cenário de Mad Max 2, o deserto de Broken Hills, na Austrália. Mas a sorte não estava ao lado do diretor George Miller, já que em 2010 uma grande tempestade assolou essa região, transformando o grande deserto vermelho da Austrália em um vasto campo verde, o que acabou parando a produção mais uma vez. Meses depois, em 2011, a produção decidiu retornar às gravações para o deserto da Namíbia, necessitando levar todos os veículos e equipamentos de navio de um país para o outro. Dos mais de 150 carros construídos para o filme, sobraram apenas 15 veículos. Isso porque cerca de 90% do filme foi realizado de forma prática, incluindo maquiagem, cenários e perseguições. Além das diversas acrobacias que contaram com aproximadamente 300 dublês, entre eles artistas do Cirque du Soleil, o que acabou deixando tudo mais real. Mas os efeitos visuais tiveram um papel fundamental no filme, sendo usado principalmente para finalizar cenas que eram perigosas demais, além do braço da Furiosa, e principalmente para realçar as paisagens do deserto. E apesar de conter efeitos visuais em mais de 2.000 planos, a diferença está justamente em usar a computação gráfica para aprimorar o que foi filmado, e não para substituir a ação real, chegando a ser impressionante que ninguém tenha se machucado gravemente. Mas apesar do grande sucesso do filme, os fãs da saga sentiram muita diferença com a troca de Mel Gibson por Tom Hardy, o que levou alguns fãs a criarem uma teoria de que o protagonista de Estrada da Fúria não era Max, e sim o garoto fera de Mad Max 2. Isso porque aqui Max não fala muito, e Tom Hardy mostra uma atuação com grunhidos e gestos. No entanto, uma minissérie em quadrinhos, coescrita por George Miller, confirma que Max de Tom Hardy é o mesmo Max de Mel Gibson. Inclusive, o filme ganhou 4 séries em quadrinhos, lançadas pelo selo Vertigo. A primeira contava a história de origem de Nux e do Immortan Joe, sendo seguida pelo quadrinho que antecedia os acontecimentos de Estrada da Fúria, com foco em Furiosa, e na sua motivação que acabou ocasionando toda a história do filme. A última série é dividida em 2 partes, e mostra Max tentando reconstruir seu carro, batalhando uma versão moderna da Cúpula do Trovão, para conseguir um motor V8. Além de explicar a origem das visões que Max tem de uma pequena garota que ele não conseguiu salvar. Mas além de quadrinhos que expandem o universo, George Miller criou histórias separadas que o ajudaram a criar toda a trama e situações de Estrada da Fúria, como por exemplo a origem do guitarrista com lanças-chamas, e toda a história de origem da Furiosa. História essa que gerou um novo filme focado exclusivamente na origem da personagem. E
se você quer um vídeo focado nesse novo filme da Furiosa, já deixa seu like para dar aquele incentivo. E se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as curiosidades do cinema. Mas o filme também esconde alguns detalhes interessantes, como por exemplo, durante a primeira perseguição, Max ser preso como bolsa de sangue ambulante na frente do carro faz uma referência direta ao que aconteceu em Mad Max 2, onde o Mongoose amarra os reféns na mesma posição. Mas tirando a parte de prender Max na frente do carro atrapalhar completamente a visão do motorista, prender alguém que pode servir como doador universal do lado de fora do carro não parece muito inteligente. Aliás, como eles descobriram o tipo sanguíneo de Max? Ao conseguir escapar do garoto de guerra e se juntar à Furiosa, Max pede para cortarem a sua corrente. Porém, como Furiosa não confia nele, parte para cima de Max e pega sua arma, descobrindo que estava sem munição, assim como em Mad Max 2. Depois que Max pega a arma escondida de Furiosa, ele dá 3 tiros de aviso para parar de vez a briga. Sendo que apenas um já seria o suficiente. Mais à frente, Max acorda de um pesadelo, onde vê olhos esbugalhados. Essa cena foi retirada do primeiro Mad Max, no trecho em que Tow Cutter está prestes a ser atropelado no fim do filme, sendo inclusive o mesmo ator que interpreta Immortan Joe. Outro detalhe interessante é que olhando mais atentamente para o painel do carro de Immortan Joe, é possível perceber uma coleção de logotipos de empresas de automóveis, ficando ainda mais evidente no final, ao chegarem na cidadela. Depois de tantos contratempos, o orçamento final do filme chegou em 115 milhões de dólares, arrecadando um total de 380 milhões de dólares ao redor do mundo. E além do grande sucesso de público, o filme foi o primeiro Mad Max a ganhar um Oscar, levando 6 prêmios no total. Apesar de ser considerado um dos melhores filmes de ação já feitos, até hoje o filme não ganhou uma continuação, demorando 9 anos para revisitarmos esse universo, com um novo filme focado na origem da Furiosa. Entretanto, no passado, George Miller afirmou que uma sequência de Estrada da Fúria se chamaria Wasteland, mas até hoje não há muitos detalhes sobre essa continuação, mesmo Tom Hardy tendo assinado para mais 3 filmes. Mad Max apresenta um futuro pós-apocalíptico extremamente rico em detalhes e completamente original, com cada filme expandindo ainda mais a mitologia desse novo mundo. E se você quer conhecer 3 filmes pós-apocalípticos que são obrigatórios, confira esse vídeo aqui ao lado. Mas antes comenta aqui, qual é o seu Mad Max favorito?